Buenas! Nessa sessão a gente vai destrinchar um pouco essa famosa fórmula aí, que é simples, o Enterprise Value, ou EV, ou EV, que é igual ao valor do equity mais a dívida líquida. Então vamos entender a origem disso, e entender muito também assim, como fazer ajustes nessa fórmula para as várias situações que podem acontecer quando você está avaliando uma empresa. E também entender porque certas coisas não são, quando a gente abre principalmente a dívida líquida, que é o total da dívida bruta, ou seja, onerosa menos o caixa e aplicações de curto prazo, isso não fica claro para muita gente porque a gente subtrai isso daí. E aí a gente vai ver porque, na verdade, a ordem é diferente. Então, vamos olhar no papel. Primeiramente, o seguinte, vamos relembrar que a gente tem a relação aqui aquele velho esquema que a gente sempre faz. Então, aqui a empresa. Essa empresa, a gente tem o lado dos ativos, que é este lado aqui, os investimentos, e aqui a gente chama o valor da empresa, esse lado aqui, e desse outro lado a gente tem o lado dos financiamentos, e esses financiamentos, a parte vem do que a gente chama de dívida, que são os credores, e a outra parte, ela vem justamente do que a gente chama de equity, ou o valor de mercado, ou o valor justo, na nossa opinião, daquele dinheiro investido pelos acionistas, ou seja, quanto valorizou aquele dinheiro que os sócios, acionistas, cotistas, dependendo de como que a empresa foi estruturada, a sociedade foi estruturada, como chega no valor. E toda brincadeira começa justamente as avaliações. A gente cria valor do lado da empresa, a partir da avaliação da empresa, a gente paga os credores para finalmente chegar no valor do equity. Então, normalmente, a gente quer saber o valor do equity, e aí a gente parte aqui da onde se agrega valor. Por que a gente fala agrega valor? Porque aqui tem as máquinas, equipamentos, estão os investimentos realizados, as instalações. Então, é isso daqui que a gente opera para ganhar dinheiro e dar retorno para quem financiou o nosso negócio, que são os credores e os sócios. Por isso que a gente fala que é daqui que vem a criação de valor. Não dá para criar valor do lado da dívida? Melhor, do lado do financiamento? Dá, tentando captar mais barato aqui. Então, sim, tem gestão aqui, mas o grosso da criação de valor é desse lado. Aliás, algumas empresas até deixam um pouco de lado suas operações e focam mais no lado financeiro. Aí é um cuidado que tem que ter, porque aí você pode estar desfigurando aquela empresa. Então, a gente já viu o caso do passado, empresas de alimentos que viraram bancos, sem deixar isso claro para os seus acionistas, e aí quebraram a cara. E normalmente quebra a cara. É muito difícil alguém ser bom em tudo. Então, se você é bom em alimentos, produzindo alimentos, se dedique a isso. Se você é bom sendo banqueiro, se dedique a isso, e assim por diante. Então, vamos lá. Aquela equação que eu mostrei no começo, do Enterprise Value, igual ao valor do equity mais da dívida, é o que está tentando mostrar essa igualdade. Só que, na verdade, o jeito mais fácil de a gente entender tudo isso é olhar para o lado do equity. Então, eu quero chegar... O que a gente quer saber, na verdade, é qual que é o valor do equity, na nossa opinião. Então, isso é o que a gente quer chegar.
afinal é a última coisa que a gente tem aqui na equação. E para chegar nesse valor do equity, o que eu preciso? Eu preciso do valor da empresa. Então, aqui, esse valor da empresa. Esse valor da empresa, se eu quero chegar no valor do equity, eu preciso deduzir do valor da empresa a dívida que a gente tem. Então, eu pago a dívida, que é a dívida onerosa. Dívida onerosa, aquela que a gente paga juros, tem que remunerar. Então, aqui é a dívida, inclusive vou até forçar aqui, ó, deixar claro que é dívida bruta. Muito bom. Então, para chegar no equity, essa equação é escrever isso que eu fiz aqui, ó. O equity é o valor da empresa menos da dívida. Muito bom. Até porque, normalmente, eu quero chegar no preço da ação. Então, é o que eu preciso, para chegar no preço da ação, eu preciso conhecer o equity. Muito bom. Daqui a pouco a gente vai chegar nisso. Até porque o título é o Enterprise Value e o preço da ação. Só que aí é o seguinte, nesse valor aqui da empresa, se eu usei, por exemplo, o modelo fluxo caixa descontado, eu avalio aquilo que é operacional. Então, aqui normalmente eu estou olhando o que é operacional. Operacional é que está influindo nossa geração de caixa. Eu até vou deixar claro aqui, ó. Operacional. Só que é o seguinte, tem outras coisas que acontecem na empresa que não estão necessariamente aparecendo aqui no valor da empresa operacional. Uma dessas coisas é, por exemplo, o caixa e equivalentes e mais aplicações de curto prazo. Então, aqui quando eu falo caixa mais equivalente, e aí tem aplicações de curto prazo também que a gente pode ter, que eu posso jogar aqui no equivalente. Então, aqui, até deixar aqui mais aplicações financeiras de curto prazo, títulos financeiros de curto prazo. Está aqui. Muito bom. Dê uma olhadinha no vídeo depois sobre a dívida líquida, que a gente discute um pouquinho sobre isso, que é legal para complementar. Então, o que acontece? O caixa atual, então isso é o atual. Tudo isso aqui é o atual, que a gente está vendo agora. Tal. Porque quando eu uso o modelo de fluxo de caixa descontado para chegar nesse valor, então isso daqui eu chego, por exemplo, através do modelo Discounted Cash Flow, usando Free Cash Flow to the Firm, por exemplo. Esse é um dos modelos que a gente também desenvolveu aí em outros vídeos. Eu chego nesse valor da empresa. Só que o caixa atual, normalmente, a gente não coloca no modelo, então a gente tem que somar a parte. Além disso, algumas empresas, algumas avaliações que a gente vai fazer, tem uma série de outras coisas que a gente tem que colocar e não está aparecendo. Então, aqui é o que eu vou chamar de outros. O que são mais ou menos outros? O que são esses mais ou menos outros aqui? Por exemplo, podem ser contingências trabalhistas, contingências relativas a impostos, podem ser operações que estão fora do balanço, então estão acontecendo, mas ainda não estão refletidas. Fora do balanço, a gente fala em inglês off balance sheet,
Então, são coisas que estão acontecendo, mas ainda não estão aparecendo lá no balanço. Às vezes, algumas operações com derivativos, às vezes, alguma coisa relacionada à contabilização mesmo. Então, às vezes, há um arrendamento mercantil. Coisas que, assim, existem, mas não estão aqui dentro ou podem acontecer. Então, tem alguns outros ajustes aqui que a gente pode considerar, aliás, deve considerar. E lembrando, modelo fluxo caixa descontado avalia aquilo que gera, que impacta a caixa. Você pode ter algum ativo aqui que não está impactando caixa. Então, você pode ter, por exemplo, terreno. Então, por exemplo, vocês adquiriram um terreno para futura expansão, não tem nada acontecendo lá e tal, e ele é um ativo e ele não está considerado aqui. Assim como pode ter alguma obrigação aqui que está no passivo e não é onerosa, mas por exemplo, eu tenho uma baita dívida aqui com um fundo de pensão que eu tenho que considerar aqui, está aqui e jogar nos outros. Então, nem tudo é capturado, a gente tem esses ajustes aqui. O que acontece? Essa fórmula aqui, eu também posso reescrever da seguinte maneira. Então, o equity vai ser igual o valor da empresa. Então, vou colocar aqui, tirar um pouco aqui das canetas. Vai ser o valor da empresa menos. E aí é o seguinte, eu posso pegar essa dívida aqui, esse termo aqui, juntar com esse aqui do caixa equivalentes, e aí isso vai virar menos dívida líquida. Então, é aí que aparece a tal da dívida líquida. E aí eu tenho os outros aqui. Esses outros aqui, o que eu vou fazer é o seguinte, eu posso pegar esses outros e depois, todos eles aqui, e adicionar e considerar junto com esse. Então, aí eu vou ter aqui o equity, o valor do equity, é igual. E aí, vou mudar de nome, porque eu quero separar o nome desse V com o outro. Vou chamar isso de EV, justamente de Enterprise Value, o EV ou EV, menos a dívida líquida. Então, tá aí. Essa é a famosa fórmula. O equity é o enterprise value menos a dívida líquida, ou reescrevendo, eu vou ter que EV, o enterprise value, vai ser igual ao valor do equity e aí o que vai acontecer é o seguinte, a dívida líquida que está com sinal negativo, eu mando para o outro lado, vai ficar positivo, então soma é o valor do equity mais a dívida líquida. Então está aqui, é assim que a gente chega nessa fórmula, nessa famosa fórmula do o EV é o equity mais a dívida líquida. É isso daí. Lembrando que ali nesse valor, eu estou somando algumas outras coisas nesse EV aqui, ou para chamar isso daqui, eu estou somando algumas coisas que não necessariamente estão tão claras para todo mundo. E outra coisa, e vejam o seguinte,
o caminho que a gente parte é esse aqui. Eu calculo o valor da empresa, depois tiro a dívida e chego no equity. Então, essa é a fórmula que a gente deve partir. Tá ok? Lembrando até que, quando a gente usa o modelo fluxo caixa descontado, a gente chega nesse valor aqui, nesse V, que é diferente do EV. Dentro do EV tem algumas outras coisas que a gente não está considerando. Tá ok? São esses outros aqui que podem somar e podem subtrair aqui. E aí, só para fechar, já que eu tenho o equity, que é essa nossa fórmula aqui, como que eu chego no preço da ação? Então, eu tenho que o preço da ação, ele vai ser o valor do equity, que a gente calculou, dividido pelo número de ações. Assim que a gente vai chegar no preço da ação. Esse é o caminho a ser trilhado. Então, a gente não chega diretamente, o preço da ação é tanto. Você veja que eu tenho que percorrer um longo caminho para chegar nesse preço da ação. Uma coisa que a gente tem que entender é que, seja qual for o modelo que você vai usar, você vai acabar passando por esse caminho de um jeito ou de outro. Então, tem que olhar aqui para a empresa, entender como ela funciona, como ela cria valor, como ela ganha dinheiro. Aí eu chego nesse valor. Cheguei nesse valor, tiro a dívida, somo o que eu tenho de caixa e outros equivalentes, que não foi capturado aqui, por isso eu vou pegar e somar aqui. Soma, subtrai outras coisas, problemas, pode ser outros ativos que não estão sendo valorizados, que não foram capturados aqui. Pode ser até, por exemplo, obras de arte. Eu tenho obras de arte, isso é um exemplo muito comum. Elas têm valor, mas não geram fluxo de caixa, então eles não estão aqui. Mas você pode avaliá-los separadamente, então, até registrar aqui, obras de arte, terrenos, então, não foram avaliados, tem valor, às vezes muito importante, e a gente tem que considerar, e tem métodos diferentes, às vezes, para se avaliar esses itens, esses ativos. Vamos somar aqui, quando eu somo no V, vai virar o tal do EV. Tiro a dívida líquida, chego no valor do equity, tá ok? E chegando no valor do equity, aí está feito o trabalho. E normalmente é esse, eu quero saber primeiro, para chegar no equity, eu tenho que partir desse caminho, tá ok? E aí chego nessa famosa fórmula aqui, que muita gente já viu por aí, e muitas vezes gera confusão, porque quando abre a dívida líquida é mais dívida bruta menos o caixa, aí a gente fala, mas por que tem que tirar o caixa aqui e tal? Na verdade, não é que tem que tirar o caixa aqui, é que a gente somou o caixa no valor aqui, tá certo? Só que o padrão que se tem é pegar, soma o caixa na dívida líquida, bruta, e chama de dívida líquida. Então, foi um padrãozinho criado aí para o mercado, uma convenção criada para o mercado. Ao invés de pegar o caixa e somar aqui no valor, resolveu tirar aqui, considerar junto com a dívida líquida. Por isso que às vezes dá confusão com alguns para entender. Mas pensa sempre, meu objetivo é o equity. Aí eu chego no resto. Ou se eu quero calcular o valor como um todo, calcula, eu já tenho um modelinho que me dá o valor como um todo. Não esquece só de somar o caixa e os outros ativos, contingências e assim por diante. Muito bom. Pessoal, espero que tenha ficado clara essa fórmula, porque ela é muito usada, inclusive, para calcular múltiplos, chegar no tal do EV, e por isso a gente tem que conhecer como ela foi construída, com a interação como ela, e até para entender também qual que é a origem de cada um dos itens dela e como, a partir desse valor da empresa e dos demais componentes, a gente chega no preço da ação. Vejam, o grande trabalho é chegar no valor do equity, chegou no preço da ação, pega o valor estimado do equity e divide pelo número de ações. Tá bom? Até mais!